25 de março de 2017, 2 dias depois da morte de Fabrício, 6 pessoas são presas na Operação Pane Seca. 9 postos são lacrados, 4 pertencem ao Nildo. 2 dias depois, ele se entrega à polícia. A primeira de suas 3 prisões. Aqui um cinegrafista amador registra uma de suas prisões. Olha, a primeira vez que eu fui preso, eu estava no meu apartamento, era noite. E o senhor evidentemente perguntou por que o senhor estava sendo preso. E eles me falaram que eu estava sendo acusado de um crime de mando de homicídio, eles falaram. Qual foi a sua reação? Eu fiquei totalmente desesperado. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu advogado, falar assim, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, estou na minha casa aqui, me prenderam, me levaram para a delegacia, me colocaram num canto, algemaram meu pé e minha mão no canto da cela. Eu não conseguia, praticamente, não tinha como ir no banheiro, tinha que urinar numa garrafa PET. E aí começou toda a desgraça na minha vida. E essa primeira vez, quanto tempo o senhor ficou preso? Essa primeira vez eu fiquei 7 meses e meio preso. Uma semana após o assassinato de Fabrício, a polícia recebe uma denúncia anônima. Estamos agora em Colombo, município que pertence à Grande Curitiba. Esse posto de combustível, na época dos acontecimentos, pertencia ao Nildo. Dias antes do assassinato de Fabrício, o Nildo foi visto aqui, discutindo com Fabrício. É o que relatou ao Disque Denúncia uma testemunha 13 dias depois da morte do fiscal dos combustíveis. Testemunhas relatam que dias antes do assassinato do Fabrício, o senhor teve uma grande discussão com ele em um posto de combustível. Nunca tive discussão com ele, nunca falei com ele, quem disse isso mentiu. Mas essa testemunha é bastante clara. Ela afirma que o senhor estava discutindo com o Fabrício. Eu espero que ela vá lá no dia do júri e fale isso. Quero ver que provas que existem disso, quero ver que indício. Porque é muito fácil falar, apontar o outro e dizer que o outro fez isso, fez aquilo. Mas e provas? Provas contundentes. Cadê as filmagens das câmeras, dos dias que eles falam que eu então falei com o Fabrício? Cadê? Por que não foi pedido na investigação as filmagens dos comércios regionais? Por que no dia que eles falam que o Patrick teria ido no meu posto, que eu estava a 6.500 quilômetros de distância, por que eles não pegaram filmagens dos comércios para ver se é verdade? Não existe. As investigações caem por terra, porque não existe materialidade, não existe prova. As testemunhas voltam atrás. Cadê a acusação? Onde que está a robustez da acusação? Fabrício não era um grande incômodo para o senhor? Nunca foi. Uma ameaça ao senhor? Nunca foi. Nem conhecia Fabrício. Nunca tive problema de fiscalização em posto nenhum. 11 de abril de 2017. Outra denúncia anônima. Segundo o informante, a execução de Fabrício foi uma encomenda de Onildo. Tivemos acesso exclusivo ao áudio da ligação. Queria dar uma informação sobre a morte desse homem que mexia lá na investigação da gasolina. Eu estou muito nervosa, não sei se eu vou conseguir falar, mas a pessoa que matou esse homem está aqui na fazenda Rio Grande. E o nome desse rapaz é Patrick. Ele andou com essa Sandero aqui na fazenda. A polícia chega aos executores do crime. Patrick Leandro, o Diabo Loiro. Ele é quem faz os disparos. E ele queimou o carro, jogou no lixão, lá da ponte do Rio Iguaçu. E o carro que deu cobertura para ele é de um rapaz chamado Negueba. Matheus William Guedes, conhecido como Negueba, acusado de participação no assassinato. Ele foi mudado por um tal do Nildo, que tem posto em São José dos Pinhais, uma coisa assim. Ganhou 35 mil para matar esse homem. O senhor sabe quem é Patrick Leandro? Não desconheço, só fiquei sabendo no inquérito pelo nome que apareceu. Segundo consta, foi acusado de matar. Não só acusado, ele foi condenado a 30 anos por dar 3 tiros na cabeça de Fabrício. E segundo se suspeita, segundo o senhor é acusado, a ser humano. Isso é mentira. O senhor conhece Patrick Leandro? Não conheço. Não é o que dizem testemunhas. As mesmas testemunhas que foram em juízo e falaram que não confirmaram isso. A sequência dos fatos, segundo as investigações. Jefferson Rocha, o Gadeia, é quem apresenta Patrick ao Nildo. Quem é Jefferson Rocha? Eu desconheço, é uma pessoa que, segundo o processo,
fala que teria envolvimento no crime, mas eu nunca vi. Eu nunca vi, nem no julgamento ele apareceu. Eu nunca vi essa pessoa. Ele afirma que o conhece desde 2011. Eu não conheço. Nunca conheci, nunca vi. Mas por que tanta gente estaria inventando detalhes, fatos em relação ao senhor? Eu acredito que nesse caso dessa pessoa, ele fez um acordo com o Ministério Público porque daí ele foi inocentado. Ele conseguiu uma falsa delação premiada, dizer que era eu culpado para simplesmente não escapar da acusação. Esse sim deve ter envolvimento, porque ele sim, segundo as investigações, tem ligação com esse Patrick. Surge agora uma personagem-chave nessa história. A ex-namorada de Patrick, o executor de Fabrício. Existe um depoimento extremamente importante da ex-mulher de Patrick Leandro, da ex-namorada de Patrick Leandro. Ela viu o senhor junto com o Fabrício. Essa mesma pessoa foi em juízo e voltou atrás nas mesmas acusações. Essa mesma pessoa que foi intimada para ir para o júri não foi depor. E eu, mais que ninguém, quero que se descubra a verdade. Porque eu quero realmente saber quem foi que fez esse crime. E que está se acusando eu há 7 anos, que a minha vida virou um inferno, que eu perdi todo o patrimônio que eu tinha, minha saúde física, minha saúde mental, depressão profunda. Eu sei o que é o inferno que eu estou passando. Mais do que ninguém, eu quero que esse julgamento aconteça e que venha a verdade à tona. A polícia ela revela que uma semana antes do crime, Onildo pagou Patrick para matar Fabrício. O senhor permite que eu o confronte com algumas declarações? Permito? Então, vamos lá. Em março de 2017, houve uma conversa de Patrick com Jefferson, o Gadeia. Jefferson disse que tinha um trabalho para ele. Os dois se encontraram para acertar os detalhes no dia 16. Patrick me contou que ganharia um bom dinheiro. Eu o alertei sobre o perigo, mas ele disse que faria. Na noite de março de 2017, fomos ao encontro de Onildo. Patrick recebeu R$5.000 para comprar uma arma, simular um acidente de trânsito, descer do carro e matar a vítima. O senhor pagou R$30.000 pela morte de Fabrício? Isso é tanto mentira que a data que ela fala que foi no meu posto pegar esse dinheiro, eu estava em viagem no México, a 6.500 quilômetros daqui. Desses R$30.000, R$5.000 seriam para compra de armas. Isso é mentira. Isso cai por terra. O senhor não pagou a Patrick R$30.000? Nunca paguei, nunca encontrei, nunca falei com esse sujeito. E o dia que falam que ele estava ali no meu posto, eu estava viajando, planejando a minha vida a 6.500 quilômetros de distância. Na delegacia, a ex-namorada detalha o planejamento do crime. Onildo forneceu a Patrick o endereço de Fabrício. Também forneceu uma foto da vítima e informações do veículo usado por ele. Patrick passou uma semana vigiando a casa da vítima. Patrick comprou um carro vermelho e um celular para falar com Onildo. No dia do crime, 23 de março, Patrick pediu ajuda a Negueba, o Mateus, que deu cobertura no dia do assassinato. Esses detalhes não o incriminam? Tanto não incriminam que essa mesma testemunha foi na frente da juíza e voltou atrás sobre tudo o que ela falou. Essa mesma testemunha foi intimada para o último júri, ao qual foi desmembrado o processo, ela não apareceu. Essa mesma testemunha tem relacionamento com esse Patrick, e esse mesmo sujeito, esse Patrick, no júri dele, disse que não me conhecia. No dia 23, ele saiu de casa às 8 da noite e voltou às 11. Patrick me entregou um revólver para eu esconder. Ele estava com queimaduras no rosto porque havia queimado o carro. 2 dias depois, Patrick ligou para Onildo pedindo o restante do pagamento. Fomos receber o dinheiro. Patrick acertou com Onildo que se a polícia descobrisse o crime, Onildo deveria pagar um advogado e ajudá-lo na cadeia. Em troca do silêncio de Patrick Leandro, o senhor se ofereceu para pagar a defesa dele? Nunca ofereci, não conhecia Patrick Leandro e isso é mentira. E por que existem testemunhas que declaram que o senhor não está dizendo a verdade? Essas mesmas testemunhas declararam na delegacia uma coisa e foram na frente da juíza e falaram que não. Elas não teriam sido ameaçadas? Ameaçadas como? Quem sou eu para ameaçar alguém? Para começar, eu sou um microempresário. Isso, um crime desse tamanho, o tamanho da estrutura que deve ter montado para fazer um crime desse, envolve quantas pessoas, quanto poderio, não existe nenhum vínculo direto a mim. Por que Patrick e a namorada dele teriam intenção de prejudicá-lo? Eu não conheço o Patrick, eu nunca falei com o Patrick. E ele mesmo, em juízo, disse que não me conhecia. Então, tudo isso foi colocado pelo delegado que quis fazer esse inquérito e eu acho que eu era um inocente útil, porque era fácil me condenar.
Eu era a parte fraca da corda, vamos dizer. Os outros suspeitos, que tem dezenas de postos de gasolina, que milhões e milhões movimentaram em contas de postos para lavar dinheiro, esses suspeitos aí foram deixados de lado. Suspeitos até que tem o carro reconhecido por pessoas no local do crime foram deixados de lado. Pessoas que tinham postos de gasolina perto da onde ocorreu e que o carro do Patrick abasteceu horas antes do ocorrido. Então tudo isso foi deixado de lado. O senhor sustenta que está sendo vítima, está sendo bode expiatório de uma máfia não interessada em descobrir quem de fato adultera bombas e combustível? Não só sustento que isso vai ser provado no meu júri. Em nota, a Polícia Civil do Paraná diz que o caso está em fase processual e que não vai se manifestar. Em juízo, a ex-namorada de Patrick muda a versão. Conta que não sabe se Patrick teria matado a vítima e que eles não estavam juntos no dia do crime. Relatos e ameaças a testemunhas, suspeitas e subornos. Personagens importantes alteram o que dizem. Por quê? Existem indícios de que essa máfia está ameaçando pessoas para mudarem depoimentos. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como pessoas que devem ter um poderio econômico muito grande e devem ter uma estrutura muito forte e talvez, por algum motivo, tenham sido prejudicados de alguma forma e daí pessoas que têm muito dinheiro, eu acredito que devem ter esse poder que você está falando. Sinceramente, o senhor não é peça disso? O senhor não é parte disso? Eu não faço parte de nada disso, não faz sentido nenhum na minha vida. Se você conhecer a minha vida, eu sou uma pessoa extremamente humilde, simples, eu só trabalho, eu vou para a faculdade e vou para casa. Eu não faço nada de diferente disso, eu não tenho condição, não tenho esse poderio todo que essas pessoas devem ter e nunca fiz parte e nem vou fazer. Nesse jogo brutal, dois juristas importantes em sentidos opostos. De um lado, o advogado da família de Fabrício e assistente de acusação. Quem mandou assassinar Fabrício Machado da Silva? Onildo Chaves de Córdova II. O senhor tem total convicção disso? Total convicção. O outro, o advogado Leonildo. O acusado de mandar matar o fiscal de combustíveis. Onildo mandou matar Fabrício? De forma alguma. Onildo é absolutamente inocente, é um peixe pequeno, um bode expiatório, perto de grandes tubarões que se locupletam na máfia de combustíveis. Outro personagem importante, outra peça decisiva para a acusação de Onildo. Ari Rodrigues Oligini, detetive particular. Meses antes da morte de Fabrício, Onildo contratou os serviços dele para seguir os passos do fiscal executado. É o que mostram as investigações. Mas por que então o senhor contratou um detetive chamado Ari Oligini para investigar Fabrício? Nunca contratei. Não é o que esse detetive particular declara. Ele também declara que não me conhecia. Tivemos acesso ao depoimento do detetive. O Onildo me contratou para vir descobrir quem era Fabrício. Ele afirma que recebeu R$10 mil do senhor para investigar, para levantar informações de Fabrício Machado, como endereço, placa do carro, rotina. Solicitou até que o detetive colocasse um rastreador no carro de Fabrício. São declarações de um detetive particular. É interessante que esse detetive, então, deveria estar sendo acusado de envolvimento no crime. Mas me parece que foi interessante ele falar o meu nome na delegacia como uma senha para sair. Porque eu era um inocente útil. Não existe acusação formal contra ele nesse momento. Não existe justamente porque ele foi lá e falou meu nome. É simples daí. Mas o senhor o contratou? Nunca contratei e nem conheço. Mas por que um detetive particular teria interesse em prejudicá-lo? Para ele não se prejudicar. Por que ele não foi acusado de envolvimento no crime se ele fez tudo isso, se ele pesquisou tudo isso aí que está dizendo? Porque ele declara que não tinha consciência de que se tratava do planejamento de um assassinato. É o que ele declara. Mas é fácil declarar, né? É fácil declarar o que o delegado quer que se declare. Quando eu já estava preso, quando eles precisavam arrumar provas contra mim, forjar provas como essa aí, porque esse mesmo detetive vai em juízo e fala que não me conhece depois. Por que será então? Mas o senhor estava tentando saber todos os passos de Fabrício? Eu nem conhecia Fabrício. Eu estava planejando a minha vida. Mas como o senhor não conhecia o Fabrício, o homem justamente que investiga todas as fraudes e bombas e combustível do Brasil justamente inteiro? O senhor é desse meio, como é que o senhor não conhecia? Porque eu não faço parte desse meio, dessa parte podre. Mas nesse meio todo mundo conhecia Fabrício. Era uma pessoa que todo mundo conhecia pela ação dele, de combate
o crime de combate à adulteração de bombas e combustível. Eu nunca tinha ouvido falar de fiscalização de Fabrício. Há 15 anos ele fazia isso. Mas eu nunca ouvi falar, então... Mesmo estando no meio? Mesmo estando no meio, porque eu sempre tive... O máximo que eu fui ter foi 3 postos de gasolina.